Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, fazendo esta experiência quaresmal, vivendo este tempo de escuta, este tempo de conversão, somos chamados a reconhecer como Deus é misericordioso, quão imensa é a sua misericórdia para conosco, que não nos julga, que não nos condena, mas que nos acolhe em seu amor. Ouçamos este Evangelho e vamos perceber que muitas vezes nós nos colocamos na situação do Evangelho de hoje, mas sabemos que o Senhor tem os braços abertos para nos acolher. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos
Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, na alegria desta manhã, desse dia, ouvimos esta parábola tão importante para compreendermos o coração de nosso Deus. É a parábola mais conhecida como o filho pródigo ou a parábola do Pai das Misericórdias. O importante é reconhecer que Deus é misericordioso e que, em determinadas situações, todos nós podemos nos tornar o filho pródigo. O pecado, que é a maior tragédia que o ser humano vive, tem suas consequências. É impossível que aquele que está vivendo distante de Deus, nos erros da vida, possam alcançar a felicidade. O pecado mata o coração humano. Por isto, meu querido irmão e irmã, é preciso que vivamos na alegria do reencontro com o Pai, na alegria de voltar para Deus cada vez que nós nos afastamos dele, de uma forma sincera, fazendo um grande exame de consciência. O que nós percebemos aqui neste Evangelho, que o Senhor é clemente, compassivo, cheio de bondade, o Senhor é bom para com todos. Vimos pelo Evangelho que, tendo se aproximado Jesus, alguns publicanos e pecadores junto dele, os fariseus começaram a murmurar: por que ele acolhe a todos? O acolhimento de Jesus a todas as pessoas, pecadores, pobres, humildes, todas as pessoas, fazia com que os fariseus criticassem Jesus. Então ele propõe uma parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E assim aconteceu. O pai lhe deu a parte da herança, ele foi embora, fez o que quis da sua vida, viveu da forma que quis. No entanto, o dinheiro acabou e houve uma fome tremenda, uma crise naquela região, e ele começou a passar fome. Queria comer a lavagem dos porcos, mas nem isto lhe davam. Longe da casa paterna, ele sentiu fome, sentiu necessidade de estar junto do Pai. Então, diz o Evangelho que ele caiu em si. O que significa cair em si? É olhar para dentro de si mesmo, é reconhecer o seu erro e tomar uma atitude diante disso. Por isso, decidiu iniciar o caminho de volta. Assim começa a sua conversão, o arrependimento. Caindo em si, fazendo uma pausa, levou a compreender que a sua aventura de receber a sua herança e ir embora somente o levou para o mal. Por isso ele volta. Mediante um grande exame de consciência, ele percebeu que estava errado. Na casa do meu pai, todos têm pão com fartura, e eu aqui passando fome. Vou voltar para a casa do pai.
De que forma ele chega em casa? Envergonhado, faminto, sujo, esfarrapado. Diz o Evangelho que ele ainda estava longe quando o pai o avistou. Eu imagino esta cena do pai debruçado na janela, olhando para longe, esperando que o filho um dia voltasse. E ele vê esta cena acontecer. Ele vê que o filho está voltando. O que faz aquele pai? Ele corre ao encontro do filho, abraça o filho e cobre-o de beijos. O filho quer dizer alguma coisa, o filho quer pedir perdão, mas o pai apenas o abraça. E naquele abraço do pai morre todo o mal que foi feito. E o pai manda então fazer festa, manda cobrir-lhe novamente, pois a sua roupa estava esfarrapada, põe o anel no dedo, põe sandália aos pés, devolve a dignidade àquele filho. E fizeram o melhor que podia. O que também nos deve fazer refletir neste evangelho é a atitude do filho mais velho, que quando ouve o barulho de festa pergunta ao empregado: o que está acontecendo? E ele responde: é teu irmão que voltou. E teu pai mandou matar o novilho gordo e fazer festa porque o recuperou com saúde. O filho mais velho ficou com raiva, criticou o pai. Gostaria que aqui, neste momento, nós possamos nos colocar no lugar do pai, no lugar do filho mais novo e no lugar do filho mais velho. Se fôssemos nós o pai, nós acolheríamos o filho que voltava arrependido? Se fôssemos o filho mais novo e estivéssemos numa situação triste daquela, voltaríamos para o pai? E por fim, se você fosse o filho mais velho, que teria ficado em casa, ajudado o pai, você entraria para festejar com o seu irmão? Teria também tido misericórdia com seu irmão? Ou ficaria de longe, como sugere o Evangelho? Ficar longe significa não perdoar, não ter misericórdia. Entrar na casa significaria amor, perdão, acolhimento. O que faríamos nós se fôssemos o filho mais velho? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.